O Grêmio vive hoje um momento muito delicado na temporada 2024, muito obviamente por conta de toda a tragédia que aconteceu e ainda meio que acontece no Rio Grande do Sul. Mas eu vou trazer aqui um corte do Romildo Bolzan no De Carona com o Gamba. Inclusive, hoje ou ontem, eu vi mais uma vez aqueles comentários. Ah, porque o Renato pede o Michael e a direção entrega Iturbe, Bessossi, enfim. Sempre tem esse comentário. E eu rebato da seguinte forma: só existem essas três opções no mercado. Se não for o Michael, tem que ser o pior, né? Ou é o melhor ou é o pior. Então, cadê a criatividade? Tá? Então, tem dois pontos importantíssimos que o Romildo Bolzan vai falar. Um primeiro a respeito do Thiago Nunes, né? E confirmando que houve uma rejeição do vestiário. Não foi simplesmente incapacidade do treinador, né? Havia um vestiário que estava acostumado com o Renato e rejeitou o Thiago Nunes num momento complicado que o Grêmio viveu após, né, o título do Campeonato Gaúcho, em meio à pandemia, enfim. E no segundo pedaço desse corte, ele fala a respeito das contratações, né? Então, é da boca do Romildo Bolzan falando que o Renato é sim definidor das contratações no Grêmio. Em casa, quando nós ganhamos o campeonato, nós fizemos uma comemoraçãozinha pequena ali e tal, Campeonato Gaúcho, e fizemos um churrasquinho lá em casa. Ele perdeu o grupo? É muito difícil tu ter um grupo, tu dominar um grupo que tinha, de certa forma, uma viuvez muito grande pelo Renato. Tinha uma empatia, tinha uma situação de muito relacionamento, de muita cumplicidade até mesmo. Mas se tu dá respostas técnicas, tu consegue ultrapassar. Mas se tu não dá respostas técnicas, tu fica na dificuldade de conseguir superar. E isso foi o que aconteceu com o Thiago. Porque as comparações são inevitáveis. Sim. Quem é que paga o preço? Quem naquele momento tá mal. Claro. Próximo, presidente, vamos lá. Isso aconteceu na sua gestão, acontece agora na gestão do presidente Alberto Guerra. Muito se diz que o Renato manda no Grêmio. O Renato tem a chave do vestiário. O Renato decide quem o Grêmio contrata. O Renato decide quem o Grêmio manda embora. Como é que é lidar com o Renato? Como é que foi esse período? O Renato é definidor das contratações, sim. Ele tem participação importante, né? Embora às vezes o ônus político recaia no presidente. Mas vamos combinar. Não se compra jogador sem o aval do treinador. Ele tem um comando muito forte no futebol. Tem um comando de todo o vestiário. De certa forma, montou um grupo que lhe é fiel, fidelíssimo. Mas a minha relação com ele era de respeito e de hierarquia. Adotei a postura como presidente de tirar o melhor proveito daquilo que ele poderia dar ao clube, no seu estilo, no seu jeito, sem afrontá-lo, sem fazer disputa de vaidade, sem fazer absolutamente nada disso. Proporcionei a ele as condições de trabalho. E ele foi em frente. Não é da minha parte que eu iria simplesmente disputar espaço. Como presidente, não. O presidente só tem que criar os ambientes para que todos aqueles que estão ali no clube produzam o melhor deles para o clube. E foi isso que eu gerei e foi assim que eu sempre interpretei a minha relação com o Renato no que diz respeito à questão de hierarquia, a questão de futebol e a questão dos resultados que ele pudesse dar. 2021, Renato pede para sair, o senhor tira o Renato? O Grêmio não caiu para a segunda divisão à toa. Na verdade, nós fizemos uma reunião do Conselho de Administração, a decisão foi ali, eu fui comunicar ao Renato já me disse, olha, eu também estava com essa intenção. As duas partes estavam mais ou menos com as mesmas situações, porque tinha chegado a um limite. E quando aconteceu aquilo, quando se foi conversar sobre isso, praticamente o distrato foi de comum acordo. O senhor não teria tirado ele naquele momento? Não, eu achava que estava complicado, porque os resultados técnicos estavam bastante complicados, né? Nós estávamos com muita dificuldade técnica. Depois, verificando todo esse aspecto, assim, não pelo primeiro momento do Thiago, que deu resultado, sim, mas verificando que a longo prazo teria capacidade de recuperação. E isso sim, talvez aí eu não fiz a avaliação correta. Sim. O Renato poderia ter capacidade de autorrecuperação daquele momento ruim tecnicamente. E ali na frente o senhor recorre ao Renato de novo. Tanto é que eu fui buscá-lo para quê? Não porque o Roger tivesse ido mal e não porque eu achasse que o Roger não classificar o time para o rebaixamento. O que eu verifiquei num determinado momento é que nós estávamos sempre ficando em segundo, terceiro, mas todas as nossas vitórias eram difíceis e eu sentia um certo abalo emocional. E verificando que se uma derrota viesse, aquilo não fosse bem interpretado, bem resolvido e bem aceito, poderia gerar um desequilíbrio emocional. E eu precisaria de uma liderança que tivesse um estofo de segurar todas essas pontas. E ali foi exatamente a busca do Renato. E eu tenho pelo Roger a maior admiração. Deixar bem claro isso. Presidente, nesses últimos anos, por que o Grêmio como instituição só consegue recorrer ao Renato? Porque eu acho que a liderança dele ficou muito forte, muito envolvente. Principalmente porque o poder de influência dele dentro do vestiário, da estrutura do futebol, passou a ser muito dependente.
E essa dependência gera, de certa forma, uma acomodação das pessoas. Por quê? Porque tem compadrio, porque tem proteção, porque tem amizade, porque tem convivência que lhes parece uma ambiência protegida. E a estrutura funciona e opera. E eu não tenho nenhuma queixa disso. É o estilo, é feito, é aceito e acontece dessa maneira. Então o ambiente foi gerado com muita segurança a partir da figura dele.